Olá, meu nome é Jaqueline. Seja bem-vindo ao Following the Moon. Se você está chegando agora, esse podcast é um lugar onde a gente fala sobre ciclos. Ciclos do nosso corpo, da vida e da nossa alma. Ciclos emocionais e ciclos de identidade. E a gente também fala sobre espiritualidade e ciência, do mesmo jeito que a gente fala sobre maternidade e casamento, como parte do mesmo mundo. E eu não estou aqui para te dar uma fórmula certa. Meu objetivo é a gente investigar juntos. E se você já estava caminhando com a gente, seja bem-vindo de volta. Se você está cansada de tentar consertar tudo, cansada de tentar ser melhor o tempo todo, de fazer mais, de controlar mais, hoje eu te convido a parar. Porque foi parando que eu comecei a entender leis que ninguém tinha me explicado antes. E foi nessa pausa que esse podcast nasceu. Esse podcast nasceu de uma mudança de ângulo, porque eu passei muito tempo vivendo dentro da minha própria história, tentando controlar tudo, tentando consertar tudo, tentando ser a versão certa de mim mesma. Em algum momento eu cansei tanto que eu acabei mudando de lugar. Eu parei de tentar ser a protagonista perfeita da minha própria vida e virei uma observadora. E eu não tô falando de observar como alguém frio, distante e sem responsabilidade. Eu tô falando de observar como alguém que finalmente entende ou quer entender o que está acontecendo de verdade. Observar meu corpo, meu comportamento, o jeito que eu amo, o jeito que eu reajo, observar o jeito que eu me perco e o jeito que eu volto para mim mesma. E esse processo, eu acredito que deve ser muito parecido com o seu, porque a vida tem um roteiro quase universal. A gente constrói a identidade na infância, a gente testa os limites na adolescência, questiona a identidade construída no começo da vida adulta. E aí vem uma fase que quebra a estrutura. Algo que te faz, algo que te tira do eixo, algo que faz a identidade que você construiu perder o sentido. E nesse lugar, ou você endurece, ou você quebra de verdade e é forçado a renascer. Eu quebrei. E esse podcast é parte do meu renascimento. A Jaqueline de antes tinha o orgulho de ser forte. Eu era perfeccionista, estruturada, organizada, a pessoa que sempre dá conta de tudo. Eu chorava às vezes à noite, mas todo dia levantava a cabeça de manhã. E hoje eu consigo dizer isso com clareza. Eu não acho que isso era coragem, era sobrevivência. Porque por trás dessa força tinha ansiedade, tinha tristeza em ondas, tinha uma sensibilidade absurda à opinião dos outros. Eu vivia como se eu estivesse sempre sendo avaliada. E eu não me sentia satisfeita nunca. Eu entregava algo bom e já pensava no próximo. Eu fazia tudo certo e mesmo assim faltava alguma coisa. Eu cuidava mal do meu corpo, ignorava meu sono, ignorava fome real, ignorava pausa e limite. Eu vivia no modo só mais um pouco, depois eu descanso. Só que esse descanso nunca chegava. Isso é o mais estranho. Por fora, eu parecia uma pessoa que estava vencendo. Eu já tinha mudado de país, me reinventado, reconstruído minha vida, trabalho, rotina. Eu já tinha conseguido dar certo do outro lado do mundo. Mas por dentro, a sensação de desconexão comigo mesmo só crescia. Até que veio a minha terceira gravidez, em 5 anos. Esse foi o ponto pra mim, onde minha estrutura quebrou. Meu corpo me colocou no chão, e eu não tive escolha. E tem uma coisa que quase ninguém fala. Às vezes a pausa que a gente precisa tanto não vem como uma escolha bonita, mas de um colapso do corpo. Seu corpo simplesmente fala, não dá mais. E nesse momento veio a quebra de toda a minha identidade até aquele momento. Quem eu era sem ser a profissional forte? Quem eu era sem ser a que resolve tudo? Quem eu era sem ser a estruturada e realista? Em algum momento eu me vi pensando mais nos meus filhos do que se a planilha estava certa ou se eu estava crescendo profissionalmente. E isso, na verdade, não aconteceu na minha primeira gravidez, porque até então eu tentei manter a estrutura a qualquer custo. Eu virei mãe, mas eu ainda não tinha aceitado a mudança de papéis.
Por muito tempo, eu preferia às vezes ficar trabalhando até tarde do que ter que lidar com todas as responsabilidades da maternidade. Foi na minha terceira gravidez e com todas as minhas dificuldades que eu fui forçada a parar e observar. E hoje isso parece lindo, mas na época foi um luto. Porque eu tinha construído meu valor inteiro em cima do fazer. E quando eu parei de fazer, eu achei que eu ia desaparecer. E teve um ponto em que eu olhei no espelho e não me reconheci. E a verdade é que o espelho sempre foi um portal para mim. Quando eu era menina, no meio de traumas e confusões, eu lembro de olhar no espelho, direto no fundo dos meus olhos e pensar: tem mais nessa vida. Eu tinha uma sede de viver, e sempre que eu me encontrava numa situação de dor, olhar para os meus próprios olhos me dava força, me fazia lembrar que dava para recomeçar. E isso me salvou mais de uma vez, porque mesmo no fundo do fundo, eu sentia que eu nunca estava sozinha, que existia uma força maior do que eu. Anos depois, naquela fase de quebra, o espelho virou outro encontro. Eu via meus olhos sem brilho, meu corpo cansado, minha pele pedindo socorro, e um desespero mudo, uma vontade de sair correndo da vida. O trabalho exigia, os filhos pequenos, um casal sem tempo nem para respirar. E você promete, amanhã vai ser diferente, mas amanhã você acorda cansada de novo. Mas vai, e vai, e vai mais um pouquinho. E foi nesse período que a realidade bateu. E eu vou falar com muita honestidade para você, sem romantizar nada. Todos os meus medos sobre o que aconteceria se eu não estivesse dando conta, aconteceram. Eu fui julgada por amigos e realmente perdi amizades por causa do meu comportamento, e a solidão bateu na porta. No trabalho, eu não era mais valorizada do jeito que estava acostumada. Eu virei a instável, a confusa, a que não entrega como antes. Em casa, a bagunça virou um espelho do que eu estava por dentro. E eu olhava aquilo e sentia que eu estava falhando em absolutamente tudo ao mesmo tempo. Eu me sentia insuficiente. Eu chorava na frente dos meus filhos. Eu me sentia uma menina acuada, cheia de medo e ainda assim responsável por outros seres humanos. E aquela pergunta começou a ecoar: para que tudo isso? Onde a gente está indo? Naquele momento aconteceu uma coisa inesperada. Quando eu parei de tentar ser perfeita, veio uma paz invisível. Porque quando ninguém espera mais nada de você, você para de tentar ser tudo. E foi a primeira vez na minha vida que eu senti um alívio. Eu me lembro do dia, depois que o Levi nasceu, meu terceiro filho, eu deitei debaixo de uma árvore. Eu senti a terra, eu ouvi os pássaros, eu senti o vento na minha pele. E eu pensei naquele momento, apesar de tudo que está acontecendo aqui dentro, o mundo continua. E para uma pessoa controladora como eu era, isso foi um milagre. Porque dentro de mim existia uma crença que se eu parasse, tudo desabaria. E ali, debaixo da árvore, eu não estava tentando provar nada para ninguém. Eu só estava viva. E foi nesse terreno de pausa real, não teórica, que tudo que eu tinha estudado até aquele momento começou a encaixar. Então vamos aqui começar a parte mais importante desse episódio. Há 12 anos atrás, eu vim morar em Israel por um acaso do destino. E depois de mais ou menos uns 2 anos morando aqui, eu comecei a estudar o judaísmo de verdade. Não porque eu estava procurando uma religião, mas porque a cultura israelense era tão diferente de tudo que eu tinha conhecido, que eu simplesmente não conseguia compreender os comportamentos. Eu queria entender o que eu estava vendo. Então eu comecei a estudar a história, os valores, os textos, e cada coisa que eu lia fazia mais e mais sentido. Era como se eu estivesse olhando uma cena que antes eu não tinha legenda, e de repente alguém começou a colocar legenda. E isso me puxou para dentro dos estudos. E eu quero te contar uma coisa importante para você não achar que isso daqui é uma história pronta ou uma certeza absoluta. Entre esse começo e o momento que eu comecei a realmente sentir fé na minha vida, foram muitos anos. Eu comecei a estudar lá pelos meus 23 anos, e só no último ano, de verdade, eu comecei a sentir. Não como uma ideia, mas como uma experiência.
Tudo começou numa frase que eu nem me lembro onde eu li. Eu li sobre a importância da afirmação de que Deus é um. A principal reza do judaísmo é basicamente uma afirmação disso. Deus é um. E eu sei que a palavra Deus pode travar algumas pessoas, então deixa eu te fazer um convite de verdade. Se Deus te fecha, troca mentalmente por Criador, unidade, vida, realidade ou a inteligência por trás de tudo que existe. Eu vou usar a palavra Deus, porque é a palavra que eu aprendi. Mas eu não estou aqui para te empurrar uma imagem. Eu estou aqui para falar de experiência humana. Nessa interpretação que eu li, a ideia era simples e ao mesmo tempo devastadora. Não há nada entre você e Deus. Não há hierarquia, não há intermediário, não é através de santos, imagens e com certeza não é através de outras pessoas. É só você e ele. Isso me atravessou de um jeito muito pessoal, porque eu me lembrei de uma cena da minha infância. Eu era criança numa cerimônia da igreja e me pediram para confessar meus pecados. Naquele momento eu respondi: eu não preciso confessar nada, porque eu já tinha conversado com Deus, eu mesmo. Talvez aquilo tenha sido só uma resposta qualquer de criança, mas aquilo me marcou profundamente. E me criou uma desconexão com qualquer crença que me falasse que eu precisava de algo para acessar essa relação. Então, quando eu li essa frase anos depois, aqui em Israel, foi como se uma parte de mim abrisse o coração. Porque eu percebi que o que eu estava procurando não era uma estrutura para alguém me validar, era uma relação viva. E a parte mais libertadora disso é: essa relação não depende do meu desempenho. Você pode até se sentir distante, se sentir desconectada, mas a unidade está sempre lá. E você pode voltar sempre. Com isso, com esse aprendizado, também veio um paradoxo, porque o judaísmo tem muitas regras. E por conta desse paradoxo, a necessidade de aprofundar só aumentou. Porque eu continuei lendo, e lendo, e lendo. E eu via regras infinitas de como agir, como comer, como vestir, como falar e como descansar. Mas ao invés de eu sentir uma opressão com todas aquelas leis, eu comecei a enxergar uma coisa que eu nunca tinha enxergado antes. O equilíbrio não é uma emoção, é uma arquitetura. E essas regras, nesse olhar, não eram uma imposição para Deus te amar. Elas eram uma forma de treinar um ser humano a viver dentro de limites. E foi aqui que nasceu dentro de mim a imagem do pêndulo. Porque quando você ignora os limites, o pêndulo vai mais forte para os extremos. Prazer extremo, dor extrema, colapso e controle, euforia e queda. No corpo, isso vira ansiedade, compulsão, explosão emocional. No mundo, isso vira polarização, movimentos indo para os extremos. Todo mundo cansado e tentando ter razão. O pêndulo batendo, e o judaísmo começou a me mostrar algo muito simples. Limite não é castigo, é forma. E isso conversa com algo que eu falo desde o episódio do Adão e Eva. A dualidade existe para que a gente possa escolher. O livre-arbítrio não é fazer qualquer coisa. O livre-arbítrio é escolher como você atravessa a dualidade, com mais dor ou com mais consciência. E essa escolha começa num lugar muito prático, você conseguir voltar para o centro. A segunda lição, que veio através desse entendimento da primeira, é que tudo é entrelaçado. Não existe eu sou espiritual e por isso ignoro o mundo físico. No judaísmo, o físico não é um obstáculo, ele é um palco. O corpo rege a nossa experiência. Então, a forma como você acorda, como você fala, como você come e até como você vai no banheiro, como você lida com o seu corpo e com a terra, tudo tem significado. Tudo tem presença e tudo tem limite. E isso mexeu muito comigo, porque eu percebi
que eu vivia como se o corpo fosse um detalhe, mas não é. E quando eu entendi que tudo é espiritual, eu entendi uma coisa inevitável. Se tudo é espiritual, então o jeito que eu vivo o meu dia é a minha espiritualidade. Não é uma ideia ou só um discurso que a gente ouve. É o ritmo do meu corpo, é a forma como eu trato o tempo, é a forma como eu trato a minha atenção. E é por isso que, naturalmente, essa lição te leva para a pausa. Porque se tudo é espiritual e seu equilíbrio é tão necessário, a pausa não pode ser opcional. Uhum. O judaísmo não te ensina só o que fazer, ele te ensina também quando e como parar. E não como uma recompensa, como lei. Então vamos começar com a regra mais importante para o povo judeu, o Shabat. 6 dias de ação, um dia de pausa. E o mais profundo do Shabat é que não é só descansar do trabalho. O Shabat é sobre descansar da identidade, do personagem, é descansar da necessidade de provar. É como se por um dia você dissesse: eu não sou minha produção, eu sou algo anterior a isso, eu sou alma. Eu gosto de olhar para o Shabat como uma energia feminina do tempo, porque durante a semana existe direção, conquista, movimento, construção. Existe o impulso de fazer, organizar e resolver. Mas o centro do Shabat é receber, é a intuição, é ouvir, é o silêncio entre as palavras, é o permitir que a vida aconteça sem você empurrar. No Shabat você não cria o mundo, você contempla o mundo. Você não tenta controlar o fluxo, você confia que ele existe sem a sua intervenção. E isso para mim foi profundamente regulador. Porque quando você consegue existir sem performar, o seu corpo entende que está seguro. E quando o corpo entende que está seguro, a alma aparece. Tem muitas outras regras que falam sobre a pausa. Eu vou dar outros dois exemplos pequenos, como o ano sabático da Terra. Uma vez a cada 7 anos, a Terra para de ser explorada por um ano. No judaísmo pede que toda plantação fique em pausa por um ano a cada 7. Se nem a Terra é máquina, então por que você acha que é? E tem também outro exemplo de pausa, é a reza antes da comida, que eu acredito ser outra pausa para trazer nossa consciência para o presente. O que eu mais amo é que não é genérico. Cada alimento tem uma reza. Você precisa saber qual a essência principal do seu prato para poder decidir o que rezar antes. Se você está comendo uma fruta, uma verdura, um pão ou uma carne. Você agradece cada alimento de uma forma diferente. E isso exige atenção. E mesmo que você não faça isso como uma religião, eu quero que você entenda o quão profundo é esse gesto. Você para antes de consumir. Você olha, reconhece, agradece e só depois você age. Isso é a presença que a pausa traz. Então, até aqui, tudo pode soar muito espiritual. Mas lembra do que eu falei no começo, que tudo é entrelaçado? Então, agora a gente volta para o corpo. Porque a terceira lição que eu quero trazer não é só espiritual, ela é extremamente biológica. Porque se a relação é direta, você e Deus, você e a unidade, então existe uma responsabilidade. Não no sentido de culpa, no sentido de liberdade. Você não tem um intermediário, você não tem desculpas, você tem livre arbítrio. E livre arbítrio, na prática, começa quando você tem acesso à clareza. Só que tem um problema. É muito difícil ouvir qualquer coisa, sua intuição, sua consciência, sua voz de Deus, como você quiser chamar, quando o seu corpo está constantemente no estado de alerta. Quando seu corpo está em alarme, você não está escolhendo, você está reagindo. E foi por isso que quando eu ouvi sobre essa regulação do sistema nervoso, eu senti que isso era o como.
Então, as 2 primeiras lições que eu falei me deram uma direção. Essa terceira me deu uma ferramenta. A terceira lição também chegou muito mais recentemente. Um dia eu estava voltando de uma sessão de terapia e eu ouvi um podcast sobre psicologia judaica. E sim, existe também psicologia judaica, e é incrível. Grande parte desse contexto era sobre regulação do sistema nervoso. Algo que provavelmente você já deve ter ouvido em muitos assuntos diferentes, como neurociência, psicologia e vários outros assuntos atuais. Mas quando eu ouvi aquela explicação sobre regulação de sistema nervoso, eu senti como se um véu tivesse caindo dos meus olhos. Porque eu já tinha feito terapia, estudado espiritualidade, já tinha tentado 1000 métodos, mas eu ainda assim repetia ciclos. De repente, eu entendi que eu não estava repetindo esses ciclos por fraqueza ou por não pensar positivo suficientemente. Eu repetia esses ciclos porque o meu corpo vivia em alarme. Nosso cérebro tem um sistema de segurança. Ele pergunta o tempo todo: isso é seguro ou é perigoso? E o nosso cérebro não está checando isso com a nossa lógica. Ele está vendo isso com o nosso corpo. Seu corpo entende. Se o seu corpo está em estresse, o seu cérebro entende perigo. E aí ele te joga no modo de sobrevivência, luta, fuga ou congelamento. Então, ou você vai tentar resolver as coisas na força, ou você começa a fazer muitas coisas na ansiedade e acaba fugindo dos problemas, ou você congela e desliga. Eu quero repetir porque isso muda tudo. Isso não acontece porque você não tem disciplina. Isso acontece porque o seu corpo está sinalizando perigo. E quando você entra nesse modo, você perde acesso a partes importantes do seu cérebro. Você perde clareza, criatividade e visão. Então não adianta pensar positivo, porque você primeiro precisa regular o seu corpo. E isso para mim fechou o circuito. A pausa não é só um conceito bonito. A pausa é o mecanismo físico que permite a reconexão. Porque quando meu corpo sai do alarme, eu volto a ter espaço interno. E nesse espaço eu consigo sentir presença. Eu consigo sentir fé e Deus do meu jeito. Não como uma teoria, mas como uma experiência real. Então vamos para a parte prática disso tudo. E não se preocupe, eu não vou te dar uma lista impossível, porque eu já vivi essa frustração quando eu comecei a estudar isso. Você lê sobre regulação e dizem, vai fazer yoga, medite por 1 hora, contrate uma babá, tire férias. E aí você pensa, tá, mas como eu consigo organizar isso na minha semana complicada? Até a solução, nesse caso, pode virar um peso. Então eu quero te convidar a começar pequeno, como eu comecei. Eu comecei entendendo que a pausa não era luxo, era necessidade. Eu comecei observando meu corpo, como ele reagia em cada situação, como meu peito apertava em certas conversas, como meus ombros endureciam quando eu me sentia julgada, como minha respiração ficava curta quando eu tentava controlar tudo. E ao invés de continuar pensando como eu resolvo todos esses problemas, eu comecei a pensar como eu regulo meu sistema nervoso antes de tomar qualquer decisão. E isso mudou tudo na minha vida. Eu vou te dar alguns exemplos. Teve uma vez em que eu estava numa conversa que me ativava completamente, uma conversa extremamente difícil que estava me causando várias reações. Antes eu ia responder na hora, brava, com raiva, com defesa, com justificativa. Mas naquele momento que eu lembrei da regulação do sistema nervoso, eu respondi para a pessoa: eu ouvi o que você falou, eu vou processar e depois a gente conversa. Eu fui para a cozinha, peguei um copo água grande de água, senti na mão aquele copo gelado e observei minha respiração. Eu esperei o corpo descer e só depois eu pensei: o que realmente importa naquela conversa? O que eu quero preservar? E o que é meu e o que não é? E então eu respondi.
não da reação, mas da minha consciência real. Teve outros dias em que eu gritava com as crianças e eu entrava naquela culpa automática, mas dessa vez eu comecei a fazer diferente. Eu gritei, mas eu percebi que eu gritei naquele momento. E ao invés de continuar o ciclo, eu pausei. Eu saí do quarto, fui para minha sacada e tirei 2 minutos de silêncio. Eu senti meu corpo e toda aquela raiva. Então, devagar, eu senti o calor da raiva baixando. Eu voltei, não perfeita, mas presente. Às vezes era só isso que eu precisava: um copo de água, 3 respirações profundas antes de responder, 5 minutos de sol, a decisão de não resolver tudo naquele momento. E parece pouco, mas não é. Porque não era sobre resolver o problema, era sobre ensinar o meu corpo de que ele estava seguro. E quando o corpo entende que está seguro, a clareza da mente volta, e a escolha consciente volta. Tem outra coisa importante que eu vou adicionar aqui nesse ponto, e que eu provavelmente vou aprofundar muito em outros episódios, foi separar as minhas dificuldades em 3 pilares. Pilar 1 é o que está no meu controle. O pilar 2 é o que está sob o controle dos outros. E o pilar 3 é o que está sob o controle de Deus, da vida, da criação, das coisas que são maiores que você. Porque as grandes questões do mundo eu tive que aprender a soltar. O que depende dos outros eu tive que aprender a aceitar. E foquei apenas no que realmente está nas minhas mãos. Só essa separação já é um grande antídoto para a ansiedade. Agora, vamos voltar para aquela imagem debaixo da árvore. Porque ali eu aprendi uma lei do universo sem ninguém me ensinar. A vida cresce com a pausa. A árvore não cresce em pânico, ela cresce com ritmo. E eu comecei a entender que o meu valor não está no que eu faço, o meu valor está simplesmente em ser. No jeito que eu olho para mim com amor, no jeito que eu volto para mim sem medo, na minha relação com a criação. Esse podcast não é sobre a história da minha vida. A minha história é só um caminho para que eu possa entender. A história que vai te levar a sentir algo profundo é a sua própria. É quando você olha para dentro, é quando você enfrenta seus monstros e descobre a beleza da sua própria natureza. A criação mais próxima de Deus que você tem é você. Então, use o que eu estou te trazendo aqui, mas não esqueça de olhar para dentro. É lá que mora o conhecimento real. E talvez a saída da tão falada Matrix não seja mudar o mundo inteiro ou sair completamente da sociedade como conhecemos. Talvez seja simplesmente recuperar a sua própria presença. E concluímos por hoje. Obrigada por me ouvir e vamos continuar seguindo a lua juntos. Até o próximo episódio.